Vamos bater um papo hoje com Leilani de Paula a respeito de alguns assuntos relacionados a esse tema. Eu vou te falar algo sobre o perdão, por exemplo, né? Estou escrevendo sobre isso. A Páscoa nos traz vários aspectos. O principal deles, obviamente, é a ressurreição de Cristo, que abre o caminho para a religião cristã, né? Para as religiões cristãs, melhor dizendo, em especial da católica. O fenômeno da ressurreição é que nos aproxima da eternidade. Mas o perdão, em especial, e me chamou a atenção que eu não costumo perder muito tempo para fazer artigos não, Leilani, mas ontem eu fiquei refletindo muito a respeito do perdão. O perdão, na minha opinião, ele age em todos nós como se fosse um catalisador. Ele oxigena o nosso espírito, né, como o sangue, né, que passa no nosso próprio coração. Agora, Leilani, cá entre nós, o perdão não é algo fácil, porque se fosse, a gente faria isso com muito mais frequência. O que você tem a dizer sobre perdoar? Perdoar realmente é um exercício que não é fácil, porém isso faz com que a gente olhe cada vez mais para dentro e a gente cresça, evolua e através dessa deixar ir. Perdoar também é deixar ir. Eu entendo dessa forma. E não é perdoar o outro, porque provavelmente o outro pode sim ter te ferido, machucado, mas é o perdoar a si mesmo também. E deixar ir, deixar o que é do outro e só assumir a tua responsabilidade, a sua parcela nisso e levar o que é teu. Então, ao passo que você fala, você tem que perdoar o outro. Muitas vezes, o que fez o outro foi agressivo, foi tóxico, foi realmente brutal, feriu alguém. Então, na verdade, é se perdoar. E o que eu tenho que aprender com isso para que eu possa crescer e como um ser humano espiritual mesmo, com mais desenvolver essa capacidade mesmo. E ter Jesus Cristo como maior referência para tudo isso. Porque Jesus Cristo é o nosso líder até hoje, nessa questão de perdoar, de amar o próximo. Então, é como a ti mesmo, sempre lembrando disso. Então, o quanto é importante você saber dos seus valores inegociáveis, para que você possa também se proteger, desse amor próprio, para que você possa amar o outro. Então, é uma junção de coisas, né, Roberto? É o perdão, é a gratidão. Junto com o perdão vem amor, gratidão, empatia, o otimismo, o não julgar o outro, porque essa questão da gente querer julgar o tempo todo, apontar o dedo para o outro, né? Então são coisas que a gente tem que crescer e evoluir como ser humano, olhando para esses comportamentos que muitas vezes nós cometemos e não estando no automático e não vendo, olhando para isso e ainda repetindo padrões de julgamento ao próximo, onde nós deveríamos estar muito mais acolhendo, olhando com outros olhos, com mais amor, mais empatia, porque realmente foi isso que Jesus deixou como ensinamento, que a gente deveria perdoar o próximo, sim, mas perdoar não é o todo o tempo dar a cara ao tapa ao mesmo erro. Tem pessoas que você tem que perdoar e deixar ir, tirar ela da sua vida, sim. Você não precisa continuar naquele lugar, naquela ambiência onde faz mal. Então tem coisas que você perdoa. Perdoe a situação. E perdoar não é esquecer, Roberto. Às vezes as pessoas falam, mas você não perdoou fulano? Eu falei, só perdoar é uma coisa. Eu perdoei aquela situação, mas eu não sou obrigada a conviver com determinadas pessoas que me fizeram mal. Então, às vezes a pessoa não entende também o que é o perdão. Mas o mais importante de tudo, que eu vejo que as pessoas adoecem muito, elas não sabem se perdoar. Também é muito importante esse movimento, que às vezes é muito fácil da boca para fora falar, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoei, mas fica remoendo aquele sentimento. Então, enquanto você fica remoendo aquilo, você tem aquela amargura, aquela raiva, aquele ódio, isso está envenenando todo o seu sistema imunológico. Isso está inflamando as tuas células. E é justamente isso que causa muitas doenças cardíacas. Então, essa coisa que você vai ruminando. Então, esse auto-perdão. Então, a primeira coisa é se perdoe por tudo isso, olhe para isso e deixe ir, desapegue e abre espaço para o novo, para que você possa se curar também. O perdão também para as nossas atitudes falhas, porque a gente falha o tempo todo, né, Leilani? Existe muita gente arrogante por aí que eu conheço,
que detêm cargos poderosos, né? E que eles se tornam pessoas quase que inatingíveis, né? Como se acertassem sempre, né? E sempre quando eu vejo alguém assim, ou alguma atitude assim, eu fico imaginando como é que essas pessoas são dentro das suas casas, né? Com seus familiares, com seus colaboradores, né? Do ponto de vista mais doméstico, né? Será que esse pessoal não tem um pingo de noção, por exemplo, da finitude da vida e como é muito melhor a gente tornar o nosso dia a dia mais humano, vamos dizer assim? Eu observo muito as pessoas nesse ponto de vista também, porque pessoas espirituais, elas têm desenvolver algumas capacidades mesmo. Quando a pessoa se diz muito religiosa, não tem nada a ver com espiritualidade. Ai, mas ela é religiosa. Ai, mas ela faz isso, ela não sai da igreja. Essa pessoa pode ser religiosa, mas ela tem pouca espiritualidade desenvolvida, porque a espiritualidade é o que você faz no seu dia a dia. É o quanto você ora, é o quanto você medita, é o quanto você muda, porque nós temos que evoluir. Enquanto estamos vivos, temos que evoluir. Essa é a única vida que eu sei que eu tenho, Roberto. E se eu creio na ressurreição, é essa vida mesmo que eu tenho. Então, eu tenho que fazer as mudanças agora. Não esperar viver em outro mundo, em outra vida, para poder acreditar que daí eu vou ser melhor. Eu não, eu procuro ser melhor todos os dias. Eu tenho um novo nascer do sol para que eu possa fazer o novo, olhar para aquilo que não está dando muito certo e o que eu posso fazer de diferente, focar naquilo que eu tenho controle. E eu acredito que todos os dias nós somos abençoados por esse novo recomeço, todo dia. Todo nascer do sol, para mim, é um novo recomeço. Então eu olho para isso e falo, o que eu posso fazer de diferente? E justamente nessa semana, que é uma semana que a gente tem que refletir sobre o maior sacrifício, sobre esse resgate que foi pago pela nossa vida. Então, o que eu posso fazer? Porque não somos merecedores desse amor. Impossível a gente retribuir esse amor ao Criador e a seu Filho, que deu a vida. Mas o que eu posso hoje fazer com o meu próprio corpo, com as pessoas ao meu redor, para com meu filho, para com a minha esposa, meu marido, para as pessoas que estão comigo? Como estou sendo, como ser humano, todos os dias refletindo, como que eu posso ser melhor, para doar o melhor de mim? Então, muitas vezes, é uma semana que eu fico bem reflexiva também e eu trago para mim essa consciência, essa expansão de consciência, que é isso que eu chamo como espiritualidade. É expandir a tua consciência, trazer para o consciente, sair do automático. Que eu venho falando muito aqui no farol, o quanto é importante a gente estar no presente, no consciente, sentindo o teu corpo, sua respiração, seu batimento cardíaco, os teus pensamentos mais positivos, e não com o pezinho lá no passado, com aquele saudosismo do quanto foi bom lá atrás, ou do quanto vai ser bom lá na frente, mas não sabe apreciar o hoje e tomar as decisões para que realmente o seu eu do futuro possa ser uma versão melhor do seu eu presente. Então, é isso que eu trago para essa consciência dessa Semana Santa, dessa semana que a maior parte dos brasileiros do mundo tomam como a maior parte das pessoas que creem em Jesus Cristo, né? E sabe quanto isso é importante, essa reflexão. E é muito, muito mais o poder também da oração para que a gente possa mudar esses comportamentos. Então eu vejo isso, observo muito as pessoas nos seus comportamentos, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né, Roberto? Então não é o dinheiro, não é o status, não é isso que torna a pessoa espiritual, e sim os comportamentos e como ela trata as pessoas, desde o porteiro, desde a recepção de uma academia, eu observo tudo isso, desde a da faxina, a empregada da tua casa. Então eu vejo essas coisas. É isso que eu aprecio no ser humano. O ser humano, entende? E não aquela coisa de que eu sou maior que você. Então basta a gente dar o poder à pessoa, a gente sabe exatamente se ela é espiritual ou não. Jesus passou pela Terra, Jesus Cristo passou pela Terra há 2000 anos, né? Num ambiente de extrema pobreza, num ambiente de extrema desproporção entre os comandantes das nações, né, os governantes, né, melhor dizendo, e ele sentiu tudo que o ser humano sente, né, alegria, dor, raiva,
remorso, e mesmo assim oferecendo o perdão para todos esses personagens da sua vida, né? E aí, Leilani, depois de 2000 anos, o mundo continua mais ou menos na mesma situação, né? Muitas pessoas simples, simplórias, com pouco acesso à educação, sem que os lidere de uma maneira mais profunda, mais convicta, mais inteligente, né? E os poderosos continuam, no meu modo de ver, pensando que são realmente gestores das vidas das outras pessoas. Isso me incomoda profundamente, viu? Sim, incomoda a todos, mas nós temos fé. Uma coisa que desenvolve a sua espiritualidade é ter fé. É estar verticalizando a sua vida o tempo todo, é olhar para dentro, olhar para cima. E eu creio sim nesse sacrifício, nesse, nesse resgate que foi nos dado pela vida. Então eu creio que o único que pode mudar tudo isso ainda é Jesus Cristo. É o único que pode governar essa terra e trazer realmente a paz que a gente precisa, entendeu? Então, eu creio muito, eu oro bastante, eu tenho isso como fé, como norte, como minha bússola mesmo, porque quando a gente está em momentos de aflição, todo mundo vai passar. Jesus deixou bem claro que quem seguisse ele não teria uma vida em abundância financeira. Muito pelo contrário, sofreria tribulações, sofreria perseguições. Então, se ele foi perseguido, vocês também serão, entendeu? Então, Jesus deixou bem claro que não é esse tipo de prosperidade que Jesus veio trazer. E sim, ele ensinou realmente o que o reino de Deus traria para todos nós. E essa paz que a gente tanto busca. Mas, enfim, eu creio muito, sim, creio na Bíblia, faço as minhas orações e eu vejo quanto isso, quem faz isso como um hábito também, assim como exercício físico, assim como uma alimentação, o quanto isso muda comportamento, muda as suas atitudes, as suas escolhas são melhores. Então, o que eu tenho para sempre ensinar para os meus alunos é que nós temos que mudar o físico, o mental, o psíquico, o espiritual. Então, nós temos que olhar para tudo isso. Então, hoje nós temos a Bíblia aí, o maior livro publicado e na mão de acesso para todo mundo. Só que quem realmente estuda a Bíblia, quem realmente usa esse livro diariamente para alimentar a tua espiritualidade, para se conectar com algo superior e para realmente fazer mudanças significativas, são poucas pessoas. Então, as pessoas vão lá, querem receber o alimento na boquinha. Mas eu falo que enquanto você não estudar, você fica vulnerável e você tem que acreditar em qualquer coisa. Tudo aquilo que estão te dizendo, você acredita porque você não está estudando. Mas eu sempre olhei para a Bíblia como um livro, como qualquer outro livro, quando eu quero me aperfeiçoar em algo. É um livro de estudo. E não tem essa de Novo Testamento, o Velho Testamento é do início ao fim, é um manual de instrução para a nossa vida. Então, para esse ano de 2023, que é o ano 7, que a gente fala que é o ano da espiritualidade, eu sempre falo, comecem a estudar a Bíblia, gente. Quem nunca estudou esse livro, já está na hora, passou da hora, porque é o nosso manual de instrução, onde o autor é o próprio Criador, e não tem pessoa melhor para conhecer o ser humano como ele. Então eu falo, querem aumentar a tua espiritualidade? Comecem a praticar a leitura da Bíblia, a meditar sobre ela e, e olhar para isso, mas para esse campo mesmo, para que você possa aumentar a tua fé. Porque às vezes a falta de amor próprio, a falta de ser mais grato, a empatia, tudo tem a ver também com essa falta de conexão com o divino, com esse Wi-Fi universal que nós precisamos estar recebendo essa força o tempo todo, que nutre. E tem muitos estudos, Roberto, que falam que tem momentos que o paciente está ali, o médico já fez tudo o que pôde. Só que chega um momento que o médico fala assim: você tem fé? Então comece a orar. E muitas vezes aquela pessoa ali, que às vezes o médico deu poucos dias de vida, ou falou que nunca mais ia andar, aquela pessoa se cura. Por quê? Porque a fé dela é muito grande, a vontade de viver é muito grande. Então isso modifica estruturas biológicas mesmo, você melhora os seus pensamentos. Quando você tem uma mentalidade positiva, você tá alimentando com neurotransmissores positivos. E agora, quando você só pensa no mal, no ruim, você está com raiva, com medo, você está liberando mais adrenalina e cortisol. Então, isso modifica a estrutura biológica, isso inflama o corpo. Então, você pode se curar através dos seus pensamentos, através da sua espiritualidade, através da sua fé. Então, desenvolva. Então, pega esse livro aí,
que é o autor, é o nosso Criador, que não tem autor mais importante da nossa vida que o próprio Criador, comecem a estudar. Não é simplesmente abrir, deixa eu ver o que tem para hoje, como se fosse um livro de sorte, né? Porque não é, ele é muito cronológico, tem profecias incríveis, então tem que compreender isso, não tem como fragmentar. Eu falo assim como o corpo não tem como separar a mente do corpo físico, né? Tem a mente, a conexão é corpo e mente integrado o tempo todo, então não se separa também Novo e Velho Testamento. É um livro, é o nosso manual de instrução e ele tem que ser estudado. E você tem que fazer prática diária de orar. Orar, agradecer, para que você desenvolva essa capacidade que nos foi dada.